O Sérgio Cabral prestou o depoimento, falou ao juiz Marcelo Bretas e classificou como presente de puxa-saco o anel de 220 mil euros dado pelo ex-dono da Delta para a esposa Adriana Anselmo em 2009. O ex-governador também disse que não participou da escolha das empresas que participaram da licitação para a reforma do Maracanã e deu a entender que o atual governador, Luiz Fernando Pezão, que era, à época, secretário de Obras, teve autonomia nesse processo. No mesmo depoimento, aliás, em depoimento na mesma vara, na segunda-feira, o Cavendish disse que o anel foi uma contrapartida para a construtora Delta participar da licitação da reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014, com 30% da obra. Ele citou até o Adhemar de Barros, o ex-governador de São Paulo, dizendo: eu não sou o Adhemar de Barros, rouba, mas faz. Eu realizo, eu realizei. Realizou, né, Andreasa? Vem cá, se ele roubou, né, e não é igual ao Adhemar de Barros, ele não realizou, certo? Porque a única diferença pode estar aí. O roubo é fato. Então não realizou, é isso que ele está dizendo. Nesse caso, em relação ao Cavendish, estão os dois certos. Estão os dois certos. O Sérgio Cabral está certo ao dizer que foi um presente de puxa-saco, e o Cavendish está certo ao dizer que deu o anel em troca de benefícios. É assim que funcionava. É assim que funcionava. O Estado do Rio de Janeiro era, e provavelmente ainda é, todo loteado para grupos de interesse. O coordenador era o governador. Não dá para dizer que o Pezão, vice-governador e secretário de obras, não soubesse. É evidente que algum nível de ciência, maior ou menor, havia. O Sérgio Cabral coordenava um esquema, ele era líder de um esquema complexo que dividiu todas as suas secretarias. Diariamente nós vemos isso. Secretaria de Saúde, e era um negócio muito simples, complexo, mas porque as máquinas se ligavam, se entrelaçavam, mas a hierarquia era muito simples. Era o secretário o chefe do esquema muitas vezes. Vejam o caso da saúde com o Sérgio Cortes. Em todas as áreas do governo Sérgio Cabral houve corrupção para, em certo grau, municiar o próprio esquema, garantir as próprias reeleições, fortalecer o partido economicamente no Estado, mas, sobretudo, o roubo pessoal. As pessoas ficaram muito ricas aqui no Rio de Janeiro. Tá todo mundo certo nessa história. E aí, Madu? É impressionante a capacidade do Sérgio Cabral ser cínico, né? O cinismo dele realmente quase se iguala ao do Lula, né? Então, o anel de brilhante caríssimo foi obra apenas de um gesto, né? de um gesto assim voluntário de puxa-saquismo do Cavendish, é isso? Já se dizia, acho que é o Milton Friedman, até, é uma expressão antiga: não existe almoço grátis. Quando você ganha um presente dessa natureza, inclusive, manda o bom senso, manda inclusive a legislação, você recusar, você devolver. Mas, cara, até as grades de Benfica sabem que Sérgio Cabral está condenado a passar o resto de seus dias preso. Esse é o destino dele. Se nós, povo carioca, estamos condenados a ficar sem saúde, sem educação, sem segurança, né, numa cidade, num estado falido, né? Por outro lado, a nossa, entre aspas, vingança é saber que Sérgio Cabral é um apenado, é um homem hoje que pertence à população carcerária e lá deverá permanecer provavelmente até o final da vida, né? E ele devia poupar o povo carioca, aliás, o povo brasileiro, dessa empáfia, desse cinismo, dessa mentirada, né? Como o Andreasa estava falando, a gente viu aqui na cidade quantas pessoas, né, quantos privilegiados, amigos do rei, do chefe, como ele dizia que chamava, os empreiteiros chamavam ele,
enriquecendo de forma absolutamente vertiginosa, né? Cara, que vão todos para a cadeia, e eu acho que é perda de tempo, é abusar da paciência do nosso público, ficar falando aqui de Sérgio Cabral. Vamos poupar o nosso público dessa vergonha, desse lixo. E aí, Vera, presente de puxa-saco? Você veja, não tem nada de puxa-saco nisso daí. Eles eram amigos íntimos, muito amigos. Fizeram parte juntos da farra dos guardanapos. Esse anel foi comprado em 2009 na França. Quando estavam lá comemorando o aniversário da Adriana Anselmo, o Sérgio Cabral teria dito que queria dar um presente, mas quem iria pagar era o Cavendish, e não foi algo esporádico de puxa-saco. Depois disso, a namorada do filho do Sérgio Cabral e a mulher do Cavendish morreram juntos no mesmo acidente de helicóptero em Porto Seguro, um helicóptero que estava levando para uma festa. Então era este o grau de intimidade que havia entre as famílias Cavendish e Cabral. Não há que se falar em puxa-saquismo, existia um conluio, uma sociedade, uma amizade fraterna entre eles, e agora o que aconteceu é que os dois presos, um resolveu falar o que sabia a respeito do outro. O Sérgio Cabral, ele mantém mais do que cinismo, né, uma arrogância de quem acha que vai se safar, que eu acho que é um traço de psicopatia. Mesmo atrás das grades, ele conserva essa arrogância de quem ainda é o príncipe do Rio. Esse negócio dele falar que realizou, dele dizer que o sujeito é um puxa-saco, é típico de quem não percebe a situação em que se encontra. Ele está preso, vai continuar preso, não tem nenhuma perspectiva de sair, e tudo que ele fala complica a situação dele mesmo. Ele diz que devolveu esse anel. O anel foi dado em 2009. Ele devolveu o anel em 2012, depois que foi descoberta a traficância da Delta, a empresa do Cavendish, com o Carlinhos Cachoeira. Foi só por isso que ele devolveu o raio do anel, não foi porque era um puxa-saco e ele queria se livrar do puxa-saco, nada disso. A amizade entre eles começou a se distanciar nessa época. Ainda nessa época, eu fiz uma entrevista ali, uma conversa com o Cavendish, em que ele descrevia a proximidade, a intimidade com o Sérgio Cabral, fazia inclusive uma distinção entre o estilo do Sérgio Cabral e o do Eduardo Paes. Dizia que o Sérgio Cabral era um bom vivan, gostava de coisa boa, coisa cara, e o Eduardo Paes gostava de trabalhar, acordava cedo, ia para o trabalho e tal, que essa era a diferença entre eles. Por isso ele achava que o Eduardo Paes tinha um futuro político mais ambicioso que o do Sérgio Cabral, quando estavam ainda Sérgio Cabral e Cavendish soltos. Então, achar que as pessoas não leem os jornais, dizer que se trata só de um caso de puxa-saco.